Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma videoaula de matemática. Nessa aula, trataremos sobre as figuras geométricas espaciais e as suas planificações. Então, existem as figuras geométricas planas e as figuras geométricas espaciais. E com isso, nós precisamos saber que duas ou mais figuras geométricas planas formam as figuras geométricas espaciais. Mas quais são as figuras planas? Vocês sabem? Não? As figuras geométricas planas são quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Essas quatro figuras, juntas de duas ou de três, formam as figuras geométricas espaciais. Então, vamos conhecer um pouquinho essas figuras geométricas espaciais. Nós temos aqui algumas expostas e eu vou falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, nós temos a esfera. A esfera, ela é praticamente igual à bola de futebol, por exemplo, que a gente tem ou que as crianças costumam brincar em casa. Ela é uma esfera. Ela tem o formato de uma esfera, certo? Em seguida, nós temos, por exemplo, o bloco retangular. Mas parece com alguma coisa que a gente tem em casa. Parece. O quê? Parece, por exemplo, com uma caixa de sapato. Parece, por exemplo, com uma caixa de creme dental. Parece, por exemplo, com a caixinha de um celular. Então, é um formato de alguma coisa que a gente tem na nossa casa, certo? E aí nós temos também o cilindro. O cilindro, ele é uma figura geométrica espacial que rola. Ele rola. Então, ele tem essa capacidade de rolar. E aí, o que é que a gente tem, por exemplo, em casa que está relacionado ao cilindro? Nós temos, por exemplo, um pincel, nós temos um lápis, certo? Que estão relacionadas, tem uma forma cilíndrica, certo? E aí, nós temos também o cone. O cone é uma figura geométrica espacial que tem essa base circular, em forma de círculo. Nós podemos ver desta forma, nós também podemos ver dessa forma um pouquinho maior, em forma de círculo, e que essa parte de cima lembra aqueles chapéus que a gente usa nas festas de aniversário de crianças e também aqueles cones que a gente vê nas avenidas, nas BRs, que as polícias de trânsito, os guardas de trânsito utilizam no seu trabalho. Aqueles cones laranja, que tem esse formato basicamente assim. Então, é uma figura geométrica também espacial. Elas ocupam um lugar no espaço. E aí, nós temos também a pirâmide. A pirâmide, ela pode ser de duas ou mais formas. Então, nós temos, por exemplo, essa pirâmide que ela é formada exclusivamente por triângulos. A pirâmide, a gente vê ou já deve ter ouvido falar bastante nas pirâmides do Egito. Então, elas são basicamente no mesmo formato. Essa pirâmide, por exemplo, ela é formada por todos os lados, em triângulo. Mas nós sabemos que existem pirâmides que têm a parte de baixo, ou seja, a base, com o formato de um quadrado, por exemplo, certo? E aí, nós temos ela também triangular, certo? Além disso, nós temos também o cubo. O cubo também é uma figura geométrica espacial, que é formado exclusivamente por quadrados. O cubo, ele lembra muito um dado. Então, é uma figura geométrica espacial que tem 6 lados e é formada por 6
dados, seis quadrados, quer dizer. E aí nós temos, por exemplo, o bloco retangular. O bloco retangular, ele é formado por dois quadrados, duas figuras geométricas planas por quadrado, e por quatro retângulos. Ele é formado por quatro retângulos e dois quadrados. Temos o cilindro, que ele tem essa parte circular e nas extremidades ele tem os círculos, certo? Temos ainda o cone, que ele tem na sua base essa base circular. E aqui, a base de círculo. E aqui em cima, essa forma do cone. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula tratando sobre as figuras geométricas planas. E aí, agora nós vamos ver as planificações. O que quer dizer planificação? Quer dizer a representação de todas essas figuras na sua superfície plana. Ou seja, é eu pegar esse quadrado, esse cubo, melhor dizendo, e como se eu abrisse todo esse cubo, destacando os seus lados. E aí, quando eu pego esse cubo para destacar os seus lados, para desfazer o cubo, eu vou ter essa forma plana. Essa forma plana é a representação de todas as formas que estão aqui no cubo. Ou seja, o cubo ele é formado por 6 quadrados. Então, nós temos aqui a representação de 6 quadrados, de uma forma que quando a gente for montar, nós teremos também um cubo. Em seguida, nós temos também essa outra planificação com essa base circular e essa partezinha de cima, que é a planificação do nosso grande amigo cone. Então, essa planificação é a planificação do cone. Então, se a gente abrir, desorganizar aqui, abrir esse cone, nós vamos ter essa planificação. Se a gente planificar, certo? Depois, nós temos, por exemplo, a pirâmide com a base quadrada. O que quer dizer isso? Que ao invés dessa base ser triangular, ela é um quadrado. Então, ela é chamada de pirâmide de base quadrada. Então, quando eu abro essa pirâmide, com as partes que formam essa pirâmide, eu tenho essa planificação da pirâmide de base quadrada. Ok? Em seguida, nós temos a planificação do cilindro, que nós temos essa parte retangular e nos dois lados nós temos o círculo, que são os que ficam nas duas extremidades do cilindro. E nós enrolamos, aqui, esse retângulo juntamente com os dois cilindros que ficam os dois círculos que ficam nas bases. Temos também o bloco retangular. O bloco retangular, ele é uma figura geométrica espacial formada por 2 quadrados e 4 retângulos. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque essas formas, esses sólidos, essas figuras geométricas planas, elas são formadas por 2 ou mais figuras geométricas planas. No caso do bloco retangular, é formada por 2, pelo quadrado e pelo retângulo. No caso do cilindro, ela é formada por 2 formas geométricas planas, o retângulo e o círculo. O retângulo e o círculo. Então, pessoal, encerramos por aqui a nossa videoaula e até a próxima aula.